Olá, meus alunos, bem-vindo para uma correção da aula de sábado letivo, correto? Localizem aí o caderno com a atividade para a gente fazer a correção. O exercício é sobre concordância verbal, tá? Conteúdo aí no terceiro bimestre, que nós não fixamos muito, né, devido ao tempo, mas que essa atividade ajuda um pouco a complementar e fixar o conteúdo. Então, vamos lá para a primeira questão. Diante dos enunciados que segue, torne explícitos, quer dizer, claro, né, seus conhecimentos ao responder as questões a que eles se referem, tendo em vista a concordância entre o sujeito e a forma verbal. Então, ele quer que você observe a concordância entre o sujeito e o verbo, tá? Então, aqui, ó, todos aqui somos contra o movimento estudantil. Observa aqui. Todos e o somos, né? É o sujeito e a forma verbal. A Vossa Senhoria não poderá participar da reunião, pois está exausto. Vossa Senhoria e poderá. Toda a multidão clamava por justiça. Toda a multidão e clamavam, plural. Hoje conheci a histórica Ouro Preto. Então, aqui, conheci, sujeito oculto, né? O conheci aqui, ele indica que o sujeito é oculto, porque o verbo está na primeira pessoa. Então, o eu está escondido aqui. Os brasileiros somos todos patriotas. Então, os brasileiros, né, o sujeito e o verbo somos. Então, qual seria a resposta? A resposta aqui seria a mesma para todas, porque em todos os enunciados, nós podemos perceber que há a presença de uma silepse. O que é uma silepse, gente? Ele é um recurso linguístico que é usado de uma forma ideológica, ou seja, quando eu digo os brasileiros, subentende-se que é o quê? Nós, né? Então, observa que o somos aqui está incluindo que dentro desses brasileiros nós também somos. Então, todas aqui, você vai dizer o quê? Que todas aqui há concordância de forma ideológica, né? É aquela que não se dá com o que realmente está expresso, mas sim com o que está subentendido, que está oculto. Então, para você tem que entender, na verdade, aqui o que está implícito, tá? Você tem que fazer uma interpretação do contexto. Então, a resposta aí, aqui, silepse de pessoa. O que é pessoa em português? Na letra A aqui, a pessoa é se é primeira, segunda ou terceira pessoa. Qual é a primeira pessoa? Eu e nós. Segunda, tu e vós. Terceira, eles, elas. Na letra B, nós temos a silepse de gênero, que é o quê? Masculino ou feminino. Então, Vossa Senhoria, feminino. Na letra C, nós temos de número, plural e singular. Ó. Toda a multidão clamavam. Então, subentende-se que são muitas pessoas, por isso que o verbo está no plural. Na letra D, gênero, né? Masculino ou feminino. Ó. Histórica, Ouro Preto, feminino. E na letra E, pessoa. Os brasileiros somos. Então, somos é o quê? Primeira pessoa do plural. Então, você vai dizer o quê? Que a resposta é que todas elas, né, fazem uma concordância ideológica. Você tem que subentender o que está escrito na frase, correto? Aí nós vamos para a número 2. Aponte V para as verdadeiras e F para as falsas, atribuindo às alternativas a justificativa que julgar conveniente. Então, além de você colocar se é V ou F, você tem que justificar. Então, a primeira aí, precisam-se de funcionários qualificados. Ela é falsa, por quê? Ela se trata de um caso relacionado ao sujeito indeterminado. Então, o verbo ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Teria que ser precisa-se. Lembra que eu dei a dica para vocês que o de, quando tiver a preposição de, o verbo fica no singular. Se não tivesse, concordaria com o sujeito. Então, essa é falsa e a correção seria você tirar essa letra M aqui do verbo precisam. Na B, faz 10 anos que não o vejo. Falsa também, né? Porque aqui ele falou fazem 10 anos. E o verbo fazer, ele é um verbo impessoal. Então, ele é invariável, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Na letra C, alugam-se apartamentos para a temporada. Verdadeira. Não tem nenhuma preposição aqui, olha. E o alugam, no plural, está concordando com a palavra apartamentos.
Na letra D, cerca de 200 candidatos concorreram a algumas vagas oferecidas pelo serviço público. Verdadeira também, tá? Concorreram aqui, tá, né, com o numeral aqui 200. Na letra E, mais de um aluno faltou aula hoje. Também é verdadeiro, porque tem uma regra que diz, quando tiver essas expressões mais de um, mais de dois, o verbo vai ficar o quê? No singular, tá certo? Aí nós vamos agora para a número 3. A número 3, diante de uma análise atribuída aos referidos enunciados linguísticos, registre sua impressão em relação a estes, tendo em vista seus conhecimentos acerca dos pressupostos relacionados à concordância verbal. O que vocês vão fazer aqui? Nada mais é do que justificar esse uso. Então, a primeira aí, ó. Mais de um jogador foi expulso pelo técnico durante a partida. Então, mediante aos casos representados por sujeito que se constitui da expressão mais de um, o verbo necessariamente vai ficar no singular. A regra é essa. Então, vocês coloquem aí. Na B, mais de um aluno e mais de um funcionário reivindicaram em prol do não fechamento da escola. Então, o contrário acontece quando a expressão mais de um aparece por vezes repetida, fazendo com que o verbo permaneça no plural. Então, observa aí que mais de um aluno e mais de um funcionário, ele colocou duas vezes, repetiu. Então, nesse caso aqui, o verbo ficou no plural, porque concordou com a repetição aqui, né? Foram duas vezes. Lá na letra A, só usou uma vez. A regra é clara. Quando for só uma vez a expressão mais de um, é singular. Mas quando aparecer, né, duas ou mais vezes, é plural, correto? Letra C. Fomos nós que trouxemos os presentes, ou somos nós quem fará a apresentação. Então, diante da presença do pronome que, fazendo parte do sujeito, o verbo vai concordar com o termo que o antecede. Então, aqui, ó, fomos nós que trouxemos. O que antecede o que aqui? O nós. Então, o verbo vai ter que concordar com o nós, correto? Aí, continuando. Em relação ao segundo enunciado, mediante o pronome quem, ou o verbo permanece na terceira pessoa do singular, ou concorda com o termo que antecede. Nesse caso aqui, tem duas formas de você fazer a concordância. Ou o verbo vai permanecer na terceira pessoa do singular, que é o caso do que aconteceu aqui, ou ele vai concordar com o que estiver antes dele, que é o nós. Então, as duas frase seria correta, tanto no singular quanto no plural, correto? Aí vem a letra D. Os Estados Unidos representam uma potência mundial, ou Estados Unidos representam uma potência mundial. Observa aqui que nessa primeira tem o artigo os, e o verbo ficou no plural. Na segunda não tem o artigo os e o verbo ficou no singular. O que a regra diz? No primeiro enunciado, né, que é os Estados Unidos permanecem em potência mundial, representam uma potência mundial. O verbo permanece no plural, decorrente do fato do sujeito ser acompanhado por um determinante, que é o os, que é o artigo. Já no segundo, não há tal ocorrência, não tem nada para acompanhar ele. Então, o verbo vai permanecer no singular. Aí vem a letra E. 1% da população não concorda com as propostas da campanha eleitoral. Então, por que esse verbo ficou no singular? Vamos ver a regra. Quando o sujeito se referir a porcentagem, olha aqui, ó, 1%, tanto o verbo concorda com o numeral quanto o substantivo, tá? Então, aqui ele ficou no singular porque é 1%. Agora, se fosse 2%, aí seria já o verbo no plural, porque teria que concordar no plural, certo? Aí vem a letra F. 35% dos entrevistados afirmaram ter presenciado o escândalo. Então, observa aqui, ó, 35%, mais de um, plural. É a mesma regra da anterior, só que na primeira era 1%, ficou no singular. Já nesse segundo é 35%, foi para o plural. Então, a regra cai. Nesse caso, tanto numeral quanto substantivo são expressos no plural. Eis a concordância ora materializada, correto? Vamos agora para o número 4. A número 4, você vai descobrir qual é a concordância incorreta. A resposta certa é a letra C.
Elaborou-se ótimos planos. Observa que ótimos planos está no plural. Então, o verbo teria que estar no plural. Então, teria que ficar elaboraram-se ótimos planos. Aí vem a número 5, indica a alternativa correta, que vai ser a letra D, visto que o se é classificado como um pronome apassivador, tendo como sujeito da oração a palavra ternos. Então, reformam-se ternos. Essa aqui está correta porque está relacionada a ternos, que está no plural. A número 6, nós temos aí um trecho de uma canção de Tom Jobim, onde você vai analisar a concordância em relação ao verbo ser. Vou cantar ela um pouquinho, que eu não sei ela toda, mas vou tentar, que eu gosto de cantar, né? É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é o sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre teçã. Gostaram? Ok. Então, o que vocês vão observar aí? O uso aí do verbo ser. Observa aqui, ó. É um belo horizonte. Ó, o verbo ser aqui. Por que que está no singular? Porque está referindo a Belo Horizonte, só um. É uma febre teçã, mesma coisa. Tá no singular porque tá concordando com febre. São as águas de março. Então, aqui, são, tá concordando com águas de março, que está no plural. Então, a resposta seria essa, mas existem outros, né? Porque o verbo, ele é usado em outros locais também. Mas essa é uma das justificativas. Valeu, galera. Essa é mais uma correção para vocês. Façam a correção. Quem não enviou ainda para mim, por favor, envie até hoje. Que eu lembro que eu falei que depois que eu passasse a correção, eu iria dar, né? O prazo ia diminuir, porque tem muita gente entregando atividades atrasadas. Então, termina de corrigir, às vezes deixou de fazer alguma, por isso que não mandou. Peguem aí agora com a correção e envie para mim o mais rápido possível. Um abraço e até a próxima!